alegria nós podermos estar mais uma vez na casa do Senhor, para que aprendermos um pouco mais da sua palavra, sentirmos a sua presença. Quantos já sentiram a presença do Senhor nesta noite? Eu senti a presença do Senhor já nesta noite. Graças a Deus. Aleluia. Feliz aquele e aquela que ainda pode sentir a presença do Senhor. Porque muitos, lamentavelmente, já não sentem mais a presença de Deus na sua vida. E isso é lamentável, meus irmãos. É lamentável. Mas graças a Deus que aqui tem um povo que ainda sentem a presença de Deus, o mover do Espírito Santo na sua vida. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por você que está aqui nesta noite, veio cultuar a Deus, veio adorar a Deus, porque no templo nós não podemos fazer outra coisa a não ser adorar ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu não posso crer em alguém que venha ao culto e não sinta a presença de Deus e que não venha para cultuar a Deus, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê e aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Aleluia. Como já falou o pastor Viana, nós estamos em uma sequência de estudo. Confesso aos irmãos que não é muito fácil falar sobre o livro de Apocalipse, mas o Senhor tem nos dado graça. É tudo pela graça, meus irmãos. Ai de nós se não fosse a graça do Senhor sobre a nossa vida. O que seria de nós? É, meu Deus mesmo. Já teríamos sido consumidos há muito tempo, mas o Senhor ainda usa de misericórdia para com seus filhos, e por isso nós estamos aqui nesta noite. Glória a Deus. Terça-feira passada eu não pude vir para ouvir o presbítero irmão João Henrique, mas lamentei, mas não pude vir ouvi-lo, não é? Gosto muito de ouvir o nosso amado irmão. Bem, meus irmãos, coube a mim então a quarta carta do Apocalipse, chamada Tiatira. E nós queremos meditar alguns minutos, porque as horas passam rapidamente. Fico feliz com os irmãos que vieram nesta noite ouvir a palavra de Deus. Não vieram ouvir pastor Jamir, pastor Viana, ou quem quer que seja, mas vieram ouvir a mensagem da palavra de Deus, aleluia, que deve ser guardada, ter guarida no nosso coração, e que possa ser alimento espiritual para a minha e para a tua alma, e possamos sair daqui saciados, com vontade de voltar para a casa do Senhor, para ouvir mais e mais da palavra de Deus. Então diz assim no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 18, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18, quarta carta à igreja de Tiatira. E eu tenho que fazer leitura de todo esse capítulo, para que possamos entendê-lo melhor. Nos diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e as tuas caridades, ou a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras.
e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conhecem ou não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra pesada, né, meus irmãos? E essa palavra foi dada, foi escrita para a igreja. Não foi para o mundo lá fora, não foi para a igreja de Tiatira. E eu gostaria de falar mais sobre as qualidades da igreja de Tiatira. Porque o ser humano, meus irmãos, muitas vezes a tendência é falar as coisas ruins que ele vê, as coisas ruins que ele presencia. Porque o irmão fulano fez isso, a irmã ciclana faz aquilo, e assim por diante. Mas geralmente, ou quase nem sempre, a gente vê aquilo de bom que o meu irmão faz, aquilo de bom que a irmã faz, aquilo de bom que a igreja faz. Mas parece que a tendência é ver tudo que está errado, irmão Luiz. Parece que é mais fácil, é melhor de identificar o erro, a diferença, não é? Mas eu gostaria de falar daquilo que Tiatira tinha de melhor, de bom. Tinha coisas ruins? Tinha. Mas vamos falar das coisas boas. Meus irmãos, quantas coisas boas nós fizemos? E às vezes não somos lembrados, não é verdade? Mas quando deslizamos pouquinha coisa, sabia. Bom, nós estamos num culto de ensino hoje à noite. Não é um culto de domingo à noite. É um culto de ensino e esta é a realidade. Parece mais fácil é ver o erro. Mas nesta noite nós queremos falar um pouquinho sobre as coisas boas que Jesus testemunhou, dizendo sobre a carta à igreja de Tiatira. Não era de todo ruim. Aliás, tinha somente duas coisas principais que Jesus, através da sua carta, achou na igreja em Tiatira. Ou seja, tolerava o pecado e também admitia os falsos profetas, ou seja, os falsos ensinos. E nós temos por aí afora visto, meus irmãos, muitas pessoas ensinando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, de uma maneira errada. Cabe a nós, que conhecemos a verdadeira palavra, anunciar com veracidade, com autenticidade, a verdadeira palavra de Deus. E ensinar o caminho que nos leva ao céu. Não, mas todos os caminhos levam a Deus. História, meus irmãos. Não é verdade. O caminho que nos leva a Deus está aqui. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E é por ela que nós temos que reger-nos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Pastor Jamil está falando muito bravo hoje. Irmãos, é a palavra de Deus, eu não posso fugir. Ontem nós estivemos numa escola teológica, aliás, numa aula de teologia, e eu falava aos nossos irmãos ali, irmãos, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus que fala, eu não posso fugir disso. É a palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja em Tiatira, a maior das cartas foi escrita para Tiatira. E era talvez a menos importante. Não era tão importante a cidade de Tiatira. Mas havia problema naquela cidade, ou problemas naquela igreja, aliás. Portanto, era necessário que Jesus mandasse uma carta endereçada a quem? Ao pastor da igreja.
não era a um membro, era ao pastor da igreja, porque ele estava deixando-se levar por algumas coisas que não estavam agradando a Deus. Quantas coisas, meus irmãos, nós fizemos que não agradam a Deus. Fizemos tantas coisas desagradáveis muitas vezes, mas se nos convidam para orar, eu não tenho tempo. Se nos convidam para ler a palavra de Deus, eu não tenho tempo. Parece que hoje não há tempo para mais nada. Irmãos, por que eu não tenho tempo de orar? Se eu posso orar em espírito. E os verdadeiros adoradores, Jesus não falou isso? Me adorarão em espírito e em verdade. Então eu tenho tempo sim de orar. Se eu não oro é porque eu não quero. Sim ou não? É verdade, meus irmãos. Infelizmente ou felizmente é verdade. Não preciso dobrar o joelho lá no ônibus para orar. Eu posso orar sentado. Não tenho tempo. Mas eu tenho tempo para ficar meia hora, uma hora, na frente de um aparelho de TV. Tenho. Aí eu tenho tempo. Lamentavelmente, meus irmãos, ao invés de muitas vezes eu estar me alimentando com a palavra de Deus, muitas vezes com meus joelhos dobrados, eu estou perdendo tempo que nada acrescenta na minha vida espiritual. Então não era importante essa cidade de Tiatira. Não tinha muita importância. Mas havia um povo lá que estava ficando desleixado, estava deixando de obedecer os princípios sagrados. E a carta foi endereçada ao seu pastor, ao dirigente maior. E aqui diz, essa carta foi escrita a ele, e lá Deus viu algumas coisas que não estavam corretas. Tiatira era sede de vários grêmios e comércios importantes, e lá se cultivava, vendia-se lã, couro, linho, bronze, tinturas, alfaiates, existia vendedores de público, e assim por diante. Parece que um sindicato, uma cooperativa, e que tinha que fazer, parece, parte daquele grupo, porque caso contrário, não fizesse parte daquele grupo, estaria fora. E aí, depois se reuniam aquele grupo de comerciantes, faziam uma festa e depois caíam na prostituição. É o que diz a carta. E aí como é que ficavam os nossos irmãos de Tiatira? Participava, abandonavam a fé, abandonavam Jesus, ou fazia parte daquela cúpula, daquele pecado? Irmãos, nós fomos lavados e remidos com o sangue de Jesus. Nós não fizemos mais parte deste mundo de pecado. Aleluia, graças a Deus por isso. Os manjares do rei já não nos atrai mais. Os manjares do mundo não nos atrai mais, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós temos certeza que um dia nós iremos morar no céu com Jesus para todo sempre. Por isso vamos guardar a nossa fé. Seria quase impossível ser comerciante naquela cidade sem fazer parte dessa associação ou desses grêmios. Não participar era uma espécie de suicídio comercial. Era a mesma coisa como fechar as portas do seu comércio. Parece que era obrigação fazer parte daquele comércio ou daquela associação. Cada grêmio tinha sua divindade titular. E nessas reuniões haviam banquetes com comida sacrificada aos ídolos e acabavam depois em festas cheias de licenciosidade. Aleluia. Quantos já foram libertos pelo sangue de Jesus? Nós não fizemos mais parte desse mundo, meus irmãos. E vamos nos preservar até aquele dia que Jesus vier nos buscar. O que os cristãos deviam fazer nessa circunstância, meus irmãos? Transgredir ou progredir? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto?
Olha, irmãos, que às vezes a oferta é grande, não é? A oferta às vezes é grande, mas não, eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Jesus. Qual a posição do cristão naquela época? Se sai do Grêmio, perde a sua posição, reputação, lucro financeiro. Se perde ou se permanece nessas festas, nega a Jesus. Nessa situação, Jezabel fingiu saber a solução. Não, deixa, faz mal, tudo tranquilo. Aliás, meus irmãos, hoje está na moda, tudo é normal, tudo é tranquilo, não tem problema. Eu que sou quadrado mesmo. Não, sempre foi assim, irmão. Não tem problema. Não é assim. Não é normal. Nós somos anormais, meus irmãos. Mas como? Nós somos anormais. Nós estamos na contramão do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. E é para lá que nós queremos morar, ou queremos ir para lá. Por isso nós estamos na contramão do mundo e do pecado. Disse ela, para vencer a Satanás é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Olha que conselho maligno, meus irmãos. Conselho malignos. E está cheio lá fora com esses conselhos. Não precisa ser tão santo. Não precisa estar todo dia no culto, pastor Viana. Para quê? Orar tanto assim, ler tanto a Bíblia. Está cheio de gente assim nessa natureza. Viu, irmão Claudina? Para desanimar está cheio. Para animar tem poucos, infelizmente. Não se pode vencer o pecado sem conhecer a profundeza do pecado pela experiência. Hoje, meus irmãos, é assim também. Pessoas usadas por Satanás para nos enganar. Dizer que é mesmo assim, é tudo normal, sempre foi assim nada. O sangue de Jesus tem poder para nos guardar e purificar. Para nos proteger. Nas minhas orações, meus irmãos, eu digo sempre, Senhor, não deixa eu perder o meu tempo na tua casa, Senhor. Há 59 anos eu estou militando, batalhando, lutando. E alguém às vezes diz que tem que matar um leão por dia. Eu digo, às vezes tem que matar 5, 10 leões por dia, meus irmãos. Porque não é fácil. As lutas são tremendas, as dificuldades são grandes, aleluia, mas Jesus é forte, Ele está conosco para nos dar a vitória que nós precisamos. Aleluia. É dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. Era uma igreja forte, crescente. Aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Mas nós vamos observar e ver essa igreja como ela era. Tinha qualidades? Tinha várias qualidades. Várias. Mas também tinha algumas coisinhas que tinha que ser melhorada. Irmãos, a vida é um eterno aprendizado. Nós sempre estamos aprendendo. Ninguém chega aqui em cima e canta a primeira vez belo, não é? Não, mas tem que ensaiar primeiro, pagar o preço, não é verdade? Pagar o preço. Ao anjo da igreja, não se sabe ao certo quem liderava naquela época. Acha-se, porém, e o pastor Masson está ali, que ele é um exímio estudante da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Dizem alguns teólogos que certamente, ou provavelmente, era a esposa daquela irmãzinha lá, né? Aquela irmãzinha lá. Aquela irmã abençoada, chamada Lídia. Provavelmente, o seu esposo liderava aquele trabalho. A não ser aquilo que se depreende do texto do Apocalipse, daquilo que está registrado em Atos acerca da conversão de Lídia, vendedora de púrpura, que veio ao Evangelho através de Paulo, qual era uma rica comerciante dessa cidade. Irmãos, uma rica comerciante daquela cidade, mas não se contaminou, não se deixou levar pelas coisas do mundo,
Não, eu tenho que praticar também essas coisas, porque senão o meu comércio não cresce. Porque senão eu não vendo, a minha mercadoria não sai, vai ficar encalhada e eu vou à falência. Vai à falência nada, clama o sangue de Jesus que Ele vai te dar a vitória. Mas às vezes desanima, né? Às vezes desanima, crente desanimado. Pois é, não vai dar mesmo. Esse comércio aí está ruim. Vender apartamento está ruim. Está ruim nada, irmãos. Está bom. Tá bom? Não esqueçamos que a nossa palavra tem poder. Vamos dizer, está tudo bem, Jesus me dá graça, Jesus está comigo, Ele há de me abençoar grandemente e eu serei vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Lídia não se contaminou, não, assim por diante. A identificação do destinatário foi o Filho de Deus, nós já sabemos, né? Jesus enviou e assim por diante. Ele é onisciente, Ele é o potente, Ele é supremo juiz e assim por diante. Mais embaixo, porque as horas já passam rapidamente, uma igreja rica em obras. Eu conheço as tuas obras, disse Jesus. Ei, Jesus conhece a nossa obra, as nossas obras? Jesus conhece o meu e o teu coração? Qual é a intimidade que eu tenho com Deus? Na nossa oração, irmãos, Senhor, tira tudo aquilo da minha vida, do meu coração, para que eu possa ter uma intimidade maior contigo, Senhor. Agora, para essa intimidade, algum sacrifício eu tenho que fazer. Irmãos, nada é de graça. Nada. Eu tenho que dobrar o meu joelho. Não é verdade? Eu tenho que orar, pedir para que Deus me abençoe, para que eu tenha intimidade com Ele. Observamos o contraste entre as obras da igreja de Éfeso, que nós estudamos já, e as obras da igreja de Tiatira. Enquanto naquela, as últimas obras eram menores que as primeiras. Nesta, pelo contrário, as últimas obras são maiores do que as primeiras. No meio da tua praça, e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para saúde das nações. As obras de caridade feitas por Jesus. E Jesus disse, olha, eu vou te dar a árvore da vida. A árvore da vida, irmãos, quer dizer a glória que nós vamos ter. Não é? A estrela da manhã, Jesus Cristo, nosso Salvador, e assim por diante. E a primeira coisa que Jesus encontrou lá, amor. O princípio fundamental da vida do cristão chama-se amor. Cadê o meu amor pelo meu irmão, pela minha irmã? Cadê o nosso amor? Cadê o primeiro amor? Que primeiro amor é esse, pastor Jamir? O primeiro amor é Jesus Cristo, irmãos. O que primeiro amor é esse? Eu entendo que é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estiver comigo, eu tenho o primeiro amor. Amor para com o meu próximo. Mas não é aquele amor de ir lá e fazer uma oração pelo irmão que está passando necessidade. Não tem nada para comer, passa a mão na cabeça, faz uma oração, Deus te abençoe, e não deixa nada lá para ele. Que amor é esse? Ele está precisando de uma cesta básica. Ele está precisando de um dinheiro para pagar a energia que está sendo cortada. Ah, mas vai trabalhar. Irmão, quem é que não passa por dificuldade financeira? Ou quem já não passou? Passamos sim, irmãos. Primeiro amor. Primeiro amor. E disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois fundamentos depende toda a lei e os profetas. Faltava amor em Éfeso, mas Jesus viu essa qualidade em Tiatira. É um amor incondicional. Ei, temos amor pelo nosso próximo ainda? Eu tenho. Aleluia. Amor pelo nosso irmão.
olha, sabe que eu não vi mais o irmão fulano no culto? Onde é que ele está? O que aconteceu? Será que eu tenho telefonado? Será que eu tenho feito uma visita? Nós temos aqui uma comissão de visita, graças a Deus por isso. Eu sempre digo, a Assembleia de Deus aqui em Balneário, na rua Noruega 26, é uma bênção, meus irmãos. Mas eu tenho que dar conta de mim, eu tenho que ter esse amor no meu coração para com o meu próximo. Serviço também é uma qualidade que tinha em Tiatira. O termo grego utilizado aqui representa os valores do serviço que os cristãos utilizavam e devem utilizar em todos os momentos da sua vida, dentro ou fora da igreja. Não, aqui na igreja, no templo, é uma bênção. O pastor Jamir aqui é uma bênção. Eu vou lá no trabalho, lá onde eu moro, lá onde eu estudo, nem é bom que eles saibam que ele é crente da Assembleia de Deus. Oh, irmãos, que triste, que triste, que triste. Momentos de sua vida dentro e fora da igreja, serviço de evangelização, missão, aconselhamento social, discipulado, orientação, etc, etc. Isso faz parte do corpo de Cristo. É minha e sua obrigação de fazer isso. Para que eles exercessem esse serviço, era necessário uma dedicação constante também, era um fruto do amor que tinham. Mas muitas vezes esquecemos. O irmão não apareceu mais, deve ter dado algum problema. E assim vai, irmãos, vai. Não nos preocupamos com o nosso próximo. Fé, outra qualidade que Jesus encontrou naquela igreja. Junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos. E não pode existir comunhão entre os dois. E lá na 2 Coríntios, carta aos Coríntios, diz: não vos prendais a um julgo desigual, como os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Fé, firme fundamento. Nós vivemos por fé, meus irmãos. Quem é que já viu Jesus em carne e osso aí? Alguém viu? Pela fé. É pela fé que somos salvos, que alcançamos a salvação pela fé. Eu creio, através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que um dia eu vou me encontrar com Ele lá na glória e hei de morar com Ele para todo sempre, eternamente. Não dá para contar os anos, será eternamente. Quantos querem morar com Cristo? Mas tem que pagar um preço? Não. Para pagar preço? Não. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Eu vim para a igreja para não me incomodar com nada, ser rico, não ter problema, está no lugar errado. O que é que Jesus disse? No mundo sereis felizes, não tereis problema. No mundo? Quem sou eu para dizer que não? Não é? Paciência, também, coisa boa, também tinham. Quer dizer, perseverança, resistência constante e assim por diante. Perseverança, paciência. Perseverança, eu coloquei aqui, perseverança na oração, no jejum, na leitura da Bíblia, no acompanhamento aos novos convertidos. E, meus irmãos, perseverar. Não, eu já orei, estou orando já há 2 anos, irmão Guilherme. E Deus não respondeu ainda. Eu vou desistir? Desiste nada. É porque não chegou a hora certa ainda, meus irmãos. Tem um cântico que diz: Jesus tarda, mas não vai faltar. É isso, irmã Claudina? Conhece? Nada, irmão, não concordo muito com isso, não, com esse hino. Jesus chega na hora certa. Quando você menos pensa, não vai acontecer mais nada, aí é que Jesus vem com a vitória para você. Não, estou desanimado, vou parar, vou desanimar. Não pare não, continue mais um pouco. Não. Chega para mim. Não vou mais na igreja.
não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar. Não, irmãos, continue, persevere, firmeza. Continue vindo no culto, orando, buscando a Deus. Na hora certa, Jesus vai te dar a vitória. Apesar de estarem vivendo momentos de duras perseguições, os crentes daquela igreja, Tiatira, perseveravam no amor, nos valores à vida e no serviço às demais pessoas. Tudo isto é enumerado nesse versículo, fruto do Espírito Santo na vida do cristão. É isso mesmo. Graças a Deus. A abundância em obras. Eu tenho que apurar um pouco aqui. A igreja em Tiatira era uma congregação ativa. Viu, irmãos? Não obstante aos problemas que existiam lá, mas era ativa. Ganhava almas, evangelizava, contribuía para a obra do Senhor, evangelizava, fazia discípulo, tinha discipulado, orava pelos enfermos, e assim por diante. Era ativa, fazia as coisas. A fé que agrada a Deus é a fé ativa que se mostra pelas suas obras. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor. Trabalho na obra do Senhor. Pastor Jaime, dá para te assumir aquele departamento? Não, irmão. Não tem tempo, não posso, não tenho capacidade. Se formos olhar para a capacidade humana, não vamos fazer nada na casa do Senhor, meus irmãos. Nada. Capacidade vem do alto. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá graça. Ele que nos dá vitória. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus, meus irmãos? Jesus está conosco para nos abençoar. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou estar com vocês 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Não, sempre, sempre estarei com vocês. Abundância em obras. Ativa. Como é que estamos? Somos servos ativos, servas ativas, com vontade de fazer a obra do Senhor, ou já deixa para o outro? Já estou velhinho, deixa para o mais novo, não é? Deixa aí para o pastor Rafael Masson, que é novo, Bom Edson, né? Já estou velhinho. Não. Agora, infelizmente, tenho, porém, contra ti, Tiatira. O problema principal da igreja de Tiatira foi a atitude tolerante às relações a uma falsa profetisa chamada Jezabel. Essa era tremenda, terrível. Não, está tudo certo. Vocês devem fazer assim mesmo. Já viram aquelas pessoas assim, irmão? Que só desanima, só para baixo, pessimista, ao extremo. Parece que nada vai dar certo. Não, mas não tem problema. Assim era Jezabel. Mas é mais uma prova de que Jesus tinha escolhido esse nome para representar a maldade da mulher. Lá no Antigo Testamento já falava sobre essa maldita Jezabel. E ela teve uma influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria. Vamos adorar aos deuses aqui, é tudo igual, é tudo parecido, não tem problema. Não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Jezabel de Tiatira agiu de maneira semelhante, seduzindo os cristãos às práticas de idolatria e prostituição, ou seja, imoralidade sexual literal, impureza espiritual. Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos, uma prática condenada que representa a comunhão com os demônios. Olha a influência que essa mulher tinha sobre a igreja na cidade de Tiatira, meus irmãos. Que Deus nos guarde. Que Deus guarde a igreja do Senhor Jesus. Que aqui nós possamos sempre ter comunhão com Deus e comunhão íntima com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, 2 coisas principais. Tolerância. Né? Não, o pastor já estava, meio fracassado, e Deus disse, olha, eu tenho contra ti aí,
toleras essa mulher, não é? Deixa os maus ensinadores falar, pregar, ensinar, tudo errado, não é? Agora, para terminar, as promessas. Tem que ter o meio, começo, meio e o fim. E agora as promessas. Promete não os sobrecarregar com as obrigações espirituais maiores que já tem, nem com deveres adicionais por meio de revelação. Está na Bíblia, especiais. Os cristãos devem conservar-se fiéis naquilo que ele, Jesus, já lhes deu. Jesus já deu a salvação. Jesus já me deu a salvação. Agora eu tenho que preservar esta salvação. Não vamos falar igual ao outro, uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira, irmãos. Eu tenho que lutar por essa salvação até o fim. Não, uma vez salvo, pastor Osmério, salvo para sempre. Não, não é assim não, irmão. Eu tenho que lutar sempre. É uma luta constante que eu tenho que lutar. Mas Deus nos dá a vitória. Manter a pureza no meio da influência negativa em Tiatira e sob a pressão de falsos ensinamentos, como a de Jezabel, seria difícil. Jesus não exigiria mais do que isso. Ele não permite que seus servos sejam tentados além das suas forças. Está lá em 1 Coríntios 10 e 13. Ele não permite, jamais Deus vai mandar uma luta maior do que eu e você possa suportar. Mas parece a nós, aos olhos humanos, não, eu não consigo mais, eu não suporto, a luta está tão grande. Não, Deus não vai te dar luta maior que você pode suportar. E creia nessa palavra. Ele, o maior, está conosco. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Promete autoridade, promete ainda ao vencedor a estrela da manhã, sua direção e sua liderança na hora escura das tribulações e provações, assim como também eu recebi do meu Pai, disse Jesus, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Receber essa estrela da manhã aqui é participar do arrebatamento da igreja. Quantos estão esperando o arrebatamento da igreja? Alguns não, né? Alguns não estão. Eu estou esperando o arrebatamento. Para o ano que vem. Você está esperando para o ano que vem? Pode ser hoje, pode ser agora. E aí? Estamos preparados? Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a nossa vida com Deus? Faça uma retrospectiva, introspectiva, faça um exame de consciência. Nós devemos fazer. E para terminar, meus irmãos, Jesus vê tudo e faz uma distinção absoluta entre o servo de Satanás e os servos fiéis a Deus. Tem essa diferença. Tem servos de Deus, mas tem os servos fiéis a Deus. E parece ser mais difícil, né? Ser fiel. Ser só servo não é que ser servos fiéis a Senhor. Para os que insistem em servir ao diabo, ele promete tribulação e morte. Para os discípulos dele, de Jesus, ele promete um dia de sua presença e o privilégio de reinar com ele sobre os inimigos e nós morarmos com Jesus para sempre na glória. Esta é a carta de Jesus à igreja de Tiatira. Tiremos lições? Tiremos lições, sim. Tiramos lições da carta a Tiatira. Agora temos que guardar, temos que ver, analisar. Como estamos na presença do Senhor? Como estamos? Exame de consciência. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. As horas passaram e eu não gosto de passar do horário do culto, porque amanhã nós temos que trabalhar. Mas que essa palavra, meus irmãos, apesar de um pouco dura, pesada no João, mas é a palavra de Deus. Que ela possa, de uma maneira ou outra, surtir efeito na nossa vida, no nosso coração, e possamos refletir naquilo que aprendemos. Opa, tem algo de errado na minha vida, espera aí. Será que é por isso que eu não tenho intimidade com Deus? Será que é por isso que eu não sinto mais a presença de Deus? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Bibiana.